Estamos aqui com o Emerson W. Dias, o provocador filosófico, trazendo mais uma vez o quadro Momento Oi, Inédito Viável. Muito boa noite, obrigado pela presença, Emerson. Boa noite, Renato. Boa noite a todos os ouvintes. Bom, e depois das palmas, né, que contagiam este ambiente, o que você traz aqui nesta terça-feira? Renato, sabe que ontem saiu o resultado do Prêmio Nobel de Economia? E o ganhador foi o Richard Thaler. Sabe quem é Richard Thaler? Não tenho nem ideia. Richard Thaler é um dos fundadores da economia comportamental. Ele é um cara que introduziu a psicologia dentro da economia. Ele questiona, né, ele fala da questão da racionalidade limitada que nós temos diante de uma decisão, principalmente quando envolve dinheiro, e ele contesta, então, alguns fundamentos da economia tradicional, né, de que o homem é um ser racional, né, e toma decisões racionais. Eu já falei algumas coisas aqui que são do Richard Thaler, em alguns quadros aqui do Momento Inédito. Por exemplo, quando eu falava daquela experiência que foi feita no aeroporto de Schiphol, lá na Holanda, quando o aeroporto ficava sujo e aí o pessoal colocou um adesivo de uma mosca, né, dentro do mictório, e aí o pessoal tinha a ideia de mirar na mosca, né, e fazer xixi na mosca, e aí com isso o banheiro ficava mais limpo, né? Então, quer dizer, isso é um nudge, que é uma coisa que a mosca aí, que é uma coisa que é um nudge, que é uma coisa que inclusive é um livro do Richard Thaler chamado Nudge, né, que é um empurrãozinho, é um jeito de você facilitar a decisão para que possa beneficiar a pessoa. Por exemplo, né, alguns casos que o Richard Thaler conta, numa empresa, quando você diz para o funcionário assim, olha, você tem a opção de fazer uma previdência privada, e você faz agora ou não. Então, geralmente, a pessoa escolhe não fazer. Por quê? Porque a pessoa pensa que lá na frente ela vai conseguir resolver. Não, depois eu vejo isso e tal. E, na realidade, o que o Richard Thaler... Se você colocar a opção contrária, fala o seguinte, você já entra com uma previdência. Se você não quiser, aí você abre mão, você faz um procedimento para sair. Com essa simples mudança do procedimento, ele provou que as pessoas economizavam mais nessa situação do que na situação de deixar o cara tomar a decisão. Ou seja, é um nudge, um empurrãozinho que faz bem, porque altera o comportamento. Por quê? Porque nós somos seres emocionais e não racionais, né? Dois outros exemplos que eu acho que são fantásticos do Thaler, um que ele fala o seguinte, né? Quando você está numa loja e você vai comprar um produto de R$1.000 e aí você vê um desconto de R$100, então você fala, pô, que legal, né? Conta aí de R$100% e tal, vou economizar R$100, bacana. Só que quando você vai comprar um produto de R$10.000 e se o vendedor te der R$100 de desconto, você acha que é pouco. E talvez você nem brigue pelo desconto, se ele falar que é só R$100 de desconto. Então você fala, não, é irrelevante, né? Estou comprando uma coisa de R$10.000. Só que se você pensar do ponto de vista racional, são os mesmos R$100. Você economizaria do mesmo jeito, no final das contas, no seu bolso sairia R$100 a menos. Né? Só que a gente não para pensar sobre isso. Simplesmente a gente pensa, bom, R$100 em cima de 1.000 é 10%, então é relevante. R$100 em cima de 10.000 não é 10%, então passa batido, paga os R$10.000. Mas você percebe que se a gente fosse de fato racional, a gente observaria que são R$100, né? Independente do montante. O outro exemplo que ele coloca é muito interessante. Ele fala o seguinte, quanto a pessoa pagaria pela cura de uma doença fatal que tivesse uma chance de 1 em 1.000 de ter contraído? Né? Quanto a pessoa pagaria para ter a cura de uma doença fatal que ela teria a chance de 1 em 1.000 de ter contraído? Né? Quanto você pagaria para uma situação dessa? Nossa, se tivesse. Agora, quanto você pagaria, quanto você cobraria para ser exposto ao risco de 1 em 1.000 de contrair uma doença fatal? Quanto eu pagaria? Quanto você cobraria, para ser exposto? A uma doença. Nada. Apesar de 1 em 1.000, né? Vai saber. Então, porque é mais caro, né? E o Richard Thaler provou com esse exemplo, que no exemplo dele é o seguinte, as pessoas colocavam R$10.000, por exemplo, para buscar a cura para essa doença, e cobraria 1 milhão se ela tivesse que ser exposta. Só que se você pensar, racionalmente, 1 em 1.000 fatal é o mesmo risco de eu me expor para uma doença de 1 em 1.000. Só que olha como a nossa cabeça é diferente. Racionalmente o efeito é o mesmo, é 1 em 1.000. Né? Mas eu penso que, poxa, para eu me expor,
eu vou cobrar mais, né? Você falou que você nem quer, né? Não tem preço não tem isso. Preço. Não vou me arriscar. Não. Por outro lado, para buscar a cura, né? Que é o mesmo risco, você pagaria alguma coisa. Então, a gente é, de fato, um ser irracional, né? A gente é muito mais dominado pela emoção. O Richard Thaler, por exemplo, ele fala do econs, né? Que ele fala que se a economia fosse perfeita, os homens seriam econs, não humanos, né? Não seria humano, seria econs, porque a gente teria racionalidade para tomar decisões. E a gente pode observar isso no dia a dia o tempo todo, né? A economia comportamental vem exatamente para contestar esses pilares racionais da economia tradicional. E o fato de ter ganhado ontem, né, na segunda-feira, o Prêmio Nobel, reforça que, de fato, né, o Richard Thaler está no caminho certo, assim como o Kahneman está no caminho certo, assim como o Schiller está no caminho certo, assim como grandes outros autores que falam desse tema de economia comportamental, que é muito incipiente no Brasil, é pequeníssimo, o grupo que estuda isso, mas tem tudo a ver com quando você entende, você se apaixona, porque, de fato, somos seres emocionais e não racionais. Mas se você pegar, inclusive, a economia mundial, né, a gente toda hora, a subida e queda da Bolsa de Valores, por exemplo, muitas vezes ela é motivada por assuntos que não tem nada a ver com a economia. Assim, para nós que não entendemos direito do negócio, achamos que não, mas às vezes um abalo sísmico no México, por exemplo, altera a Bolsa de Valores no mundo todo, né? Então, o que isso tem? Acabei, né? Minha empresa está bem, está saneada. Não, mas caiu porque lá o México mexeu com a economia americana, que é a economia que compra produto que você vende para a empresa XPTO, e aqui não meio que... Mas tem aí um aspecto também psicológico muito forte. Fortíssimo, né? Por isso que ganhou o Nobel, né? Exatamente. Né? Inclusive, tem uma entrevista do Kahneman recentemente que veio ao Brasil. O Kahneman foi Nobel da Economia em 2002. E o Kahneman e o Thaler têm vários artigos juntos, os dois escreveram. Você assistiu aquele filme A Grande Aposta? Assisti. No filme A Grande Aposta, o Richard Thaler faz uma parte lá. Tem uma parte que ele está explicando uma teoria, é o Richard Thaler que está lá no... Que, aliás, é um filme complicadíssimo do ponto de vista econômico, né? Sim. É aquela queda dos Estados Unidos em 2008, isso, né? Exatamente. Exatamente, dos subprime, né? Isso, exatamente. Que é exatamente o componente emocional, né? Ninguém entendia muito bem daquilo, mas fazia cara de que entendia e o outro comprava achando que o outro estava entendendo e no fundo ninguém estava entendendo nada. Ninguém estava entendendo nada, inclusive os caras que assistiram o filme. Exato. Que claro, eu entendi assim, o contexto geral. Agora, aquelas minúcias de investimento é um negócio dificílimo de entender. Né? E uma dessas partes o Thaler entra e explica lá um conceito e tal, né? É bem interessante. E o Thaler tem uma coisa que eu falei no meu primeiro livro, lá em 2013, que é a história do mental account, né? Que é a conta mental. Conta mental não fecha, né? Se eu falar para você, Renato, vou te dar 100 mil reais agora, o que você compra com reais, né? Você começa a pensar um monte de coisas, né? Vou comprar isso, aquilo. Viajar, não sei o quê. E tal. Só que você faz uma lista de 10 coisas que você iria comprar. E aí, se você pôr no papel, você vai ver que vai ultrapassar os 100 mil reais. Né? Por quê? Contas mentais de fato não fecham. Se você não pôr no papel, um processo para a racionalidade, você está o tempo todo tomando decisões com base no viés emocional que temos, e são vários viés que nós temos. Vai embora. Por isso tem muita gente também ganha na loteria. Você vai ver, passa 2, 3 anos, o cara tá mais duro do que estava antes, né? Exato. Perdeu tudo. Se fôssemos racionais, né? Não perderia. Não aconteceria isso. Bom, Emerson, e a frase do dia? A nossa frase de cabeceira de quem estuda psicologia econômica, que é o seguinte: a razão é escrava da emoção e existe para racionalizar a experiência emocional. Olha só, isso aí, né? Bacana. O Emerson é um W. Dias provocando. Provocações filosóficas. Deixe seus contatos aqui para os nossos ouvintes internautas. O site é www.ineditoviável.com.br. Nas redes sociais, só procurar Neto Viável no Facebook, Instagram, e no YouTube, o canal Neto Viável, você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às terças e quintas no Radar Paulista. É isso aí, bombando nas redes sociais, o Emerson W. Dias. Te aguardo aqui, ô Emerson, vai ser feriado, quinta-feira. Quinta é feriado. Amanhã, se possível, a gente vai trazer o quadro O Momento Inédito Viável aqui também para os nossos ouvintes. Tá bom, vamos falar com o nosso empresário. Vamos ver aí, vamos conversar. A nossa agenda. Falou? Tá bom. Valeu, Emerson, um abraço.